Como começou o Antigo Egito? Você já parou para pensar como uma das civilizações mais incríveis da história surgiu do nada, no meio do deserto? Se você sente curiosidade sobre mistérios antigos, cultura e quer entender as raízes que mudaram um império que fascinou o mundo, esse vídeo é para você. Vamos explorar juntos as origens do Antigo Egito, descobrindo fatos que podem transformar seu olhar sobre a história. Fique até o final e veja como esse conhecimento pode mudar a forma como você entende o passado e até o presente. Por séculos, as imponentes pirâmides do Egito permaneceram como sentinelas silenciosas no deserto, guardando os enigmas de uma civilização antiga e grandiosa. Esse silêncio começou a ser quebrado em julho de 1799, quando um soldado francês, durante uma campanha militar, encontrou uma pedra misteriosa próxima à cidade de Roseta, cerca de 55 quilômetros de Alexandria. Esse achado, mais tarde chamado de Pedra de Roseta, continha inscrições em diferentes sistemas de escrita, incluindo os enigmáticos hieróglifos, e sua decifração permitiu redescobrir uma língua esquecida por milênios, abrindo caminho para o conhecimento do fascinante mundo egípcio. O Egito costuma ser descrito como o presente do Nilo, um título atribuído ao historiador grego Heródoto. Isso porque, todos os anos, o rio transbordava, espalhando sedimentos férteis pelo vale antes de recuar, criando as condições ideais para o florescimento de uma das primeiras sociedades agrícolas da humanidade. O Nilo, que durante o período Mioceno esculpiu lentamente seu curso, deu forma ao solo egípcio tal como o conhecemos. Ao final da Era Paleolítica, os habitantes da região já produziam flechas, arpões e ferramentas de osso, além de trabalhar em peles de animais. Vestígios de cerâmica encontrados próximo a Fayum indicam que entre 4640 e 450 a.C., grãos eram colhidos e armazenados em estruturas de junco cobertas de barro, configurando os primeiros passos rumo a vilarejos permanentes nas margens do rio. O Egito era tradicionalmente dividido em duas regiões: o Egito Inferior, ao norte, onde o Nilo se ramificava formando o delta, e o Egito Superior, ao sul. Por volta de 3000 a.C., o rei Narmer unificou essas duas regiões sob um único governo. Mesmo unificados, cada lado manteve suas coroas simbólicas: a coroa branca, Hedjet, para o Egito Superior, e a vermelha, Desret, para o Egito Inferior. Os faraós, como soberanos de ambas as terras, usavam a coroa dupla, a Pshent, que representava a união do Egito. Egito pré-dinástico, período pré-dinástico, se estende aproximadamente de 6.000 a 350 a.C., indo do final do Paleolítico ao início da primeira dinastia oficial. Não há registros escritos dessa fase, mas artefatos encontrados ao longo do Nilo revelam importantes informações sobre as culturas que floresceram ali. Os arqueólogos costumam nomear essas culturas com base nas regiões onde foram encontrados os vestígios, já que não se conhece o nome que esses povos davam a si mesmos. Entre o Egito e a Núbia, floresceu, por volta de 30.000 a.C., a cultura Gafan, que originou grupos como os Kadã, Sebilian e Harifian. Esses povos, inicialmente caçadores-coletores, começaram a estabelecer assentamentos fixos à medida que a agricultura se espalhava. Uma das primeiras comunidades agrícolas surgiu na bacia de Fayum, onde, entre 9.000 e 6.000 a.C., o povo conhecido como Faiano construiu casas de junco, algumas com áreas subterrâneas para armazenar grãos, e complementava sua dieta com pesca, caça e pecuária. Produziam cerâmica, tecidos e cestos, e surgiram os primeiros líderes tribais com autoridade possivelmente hereditária. Com o tempo, os grupos cresceram,
e pequenos bandos nômades deram lugar a aldeias mais organizadas. Um exemplo notável é a cultura Merim de Beni Salama, que se desenvolveu entre 8.000 e 4.000 a.C., no oeste do Delta. Ali, os moradores cultivavam trigo, cevada, lentilhas e linho, além de domesticar animais. As inundações anuais do Nilo criavam um solo fértil, o que levou os antigos egípcios a escavar bacias para armazenar a água, formando os primeiros sistemas de irrigação rudimentares. À medida que novas culturas surgiam, elas aprimoravam o legado deixado por seus antecessores. Por volta de 4.000 a.C., a cultura Elomari começou a construir casas circulares de barro, um avanço significativo em relação às habitações de junco. No norte, vários grupos floresceram no Egito Inferior, enquanto ao sul, no Egito Superior, destacava-se a cultura badariana, inicialmente nômade, mas depois voltada para moradias fixas. Em seguida, surgiu a cultura amiratiana, ou Nakada-in, que construiu casas mais complexas com janelas, áreas de fogo e paredes de barro sobre estruturas vegetais. Por volta de 3.500 a.C., práticas como a mumificação começaram a se espalhar, e os mortos passaram a ser enterrados com objetos pessoais. A cultura gerzeana, Nakada II, introduziu redes de comércio que influenciaram fortemente a arte e a arquitetura. As casas passaram a usar tijolos secos ao sol e muros de proteção. Ábidos, ao norte de Nakada, tornou-se um importante centro funerário, evoluindo até se tornar uma grande necrópole. Os sepultamentos inicialmente simples deram lugar a túmulos de pedra elaborados, onde reis e súditos desejavam ser enterrados. Durante esse período, cidades como Buto e Sais no Delta, Hieracómpolis e Tinis no sul, prosperaram. Entre 300 e 400 e 3.200 a.E.C. surgiram os primeiros símbolos hieroglíficos em objetos de cerâmica e marfim. A escrita ainda não formava frases completas, o que só ocorreria com a segunda dinastia, mas já demonstrava um sistema em desenvolvimento. Com o crescimento do comércio e da população, as aldeias se tornaram centros urbanos que competiam entre si. 3 cidades-estado dominaram o cenário do Egito Superior: Tinis, Nakada e Hieracómpolis. Governantes conhecidos como Reis Escorpião e, posteriormente, figuras como Ka e Narmer travaram disputas pelo controle do território. Alguns estudiosos acreditam que Escorpião II e Ka foram os últimos líderes antes da unificação definitiva sob Narmer, o fundador da primeira dinastia e pai da história escrita do Egito. Período dinástico inicial. Período dinástico inicial. Teve início por volta de 350 a.C. e se estendeu até cerca de 2.600 a.C., marcando a transição para uma civilização unificada com registros históricos. Com a união do Egito Superior e Inferior, a monarquia egípcia assumiu um caráter sagrado, e uma cultura nacional começou a se consolidar com avanços na escrita, nas artes e nas ciências. O primeiro faraó geralmente identificado é Menes, também conhecido como Narmer. Originário de Tinis ou Hieracómpolis, ele teria unificado o Egito ao conquistar o Delta, possivelmente através de casamentos políticos, como o com a princesa Neitotep de Nakada. Narmer também conduziu campanhas para pacificar revoltas e expandir fronteiras rumo à Núbia e Canaã. Seu governo foi marcado por intensas obras e pelo surgimento de grandes centros urbanos. Menes foi sucedido por Horus Aha, em torno de 300 a.C., que continuou a política militar e demonstrou grande interesse pelos cultos religiosos. Foi em seu reinado que surgiu a primeira tumba em forma de mastaba, revelando mudanças na visão sobre a vida após a morte. Seus sucessores, como Djer,
c. 3050 a.C. e Djet c. 3000 a.C. também impulsionaram obras e campanhas. Djet se casou com a princesa Merneith, que possivelmente governou como regente ou até mesmo como faraó, sendo uma das primeiras mulheres com poder político registrado. Din, seu sucessor por volta de 2900 a.C., é visto como um dos grandes monarcas da primeira dinastia. Reinou por cerca de 50 anos, liderando conquistas militares e fortalecendo a economia. Foi o primeiro a ser retratado usando as duas coroas do Egito, simbolizando sua soberania sobre o norte e o sul. Os faraós seguintes, Anedib e Semerkhet, enfrentaram revoltas e instabilidade, o que culminou no fim da primeira dinastia. O rei Kaa foi sucedido por Hotep-Sekemui, que inaugurou a segunda dinastia por volta de 2890 a.C. Seu nome, que significa "as duas forças estão em harmonia", refletia o desejo de unificação. Ainda assim, esse período foi marcado por disputas internas. Nebra, ou Haneb, associou seu nome a divindades, reforçando a ideia de realeza sagrada. Perib-Sen, outro faraó da época, optou por se identificar com o deus Set, em vez de Horus, talvez por razões políticas no sul. Apesar disso, o politeísmo permaneceu firme e o reino continuou a prosperar. Perib-Sen foi sucedido por Khassekemui, que realizou importantes obras de construção e consolidou a unidade do Egito. Ele foi pai do faraó Djoser, cuja ascensão daria início à terceira dinastia e a uma nova era de glória para o Egito antigo. O calendário egípcio estava intimamente ligado à agricultura e a dieta da população baseava-se principalmente em grãos e vegetais. A carne era rara, geralmente um luxo reservado aos mais ricos. A quarta dinastia chegou ao fim com o faraó Shepseskaf, dando lugar à quinta dinastia, conhecida como a Dinastia dos Reis do Sol, que intensificou o culto ao deus solar Ra. Muitos faraós passaram a incorporar o nome de Ra em seus próprios nomes, como forma de reforçar sua ligação divina. Os três primeiros reis dessa dinastia, Userkaf, Sahuré e Neferir-Kare-Kakai, foram posteriormente retratados no papiro de Westcar como tendo nascido de forma sobrenatural. Uma figura enigmática chamada Khentkaus, talvez filha de Miquerinos, é mencionada em registros como mãe de dois reis do Alto e do Baixo Egito, embora seu papel exato permaneça incerto. Userkaf iniciou uma transformação ao construir um templo solar em Abusir, sinalizando uma mudança no foco religioso. Em vez de concentrar o culto na pirâmide real, incentivava-se a veneração direta a Ra por meio dos sacerdotes. Seu filho, Sauré, deu continuidade a essa prática e ergueu seu templo funerário junto ao templo solar. Ele também liderou a primeira expedição naval registrada até a terra de Punt e firmou tratados comerciais que enriqueceram o Egito. Seu templo inovador, com colunas em forma de palmeira, tornou-se modelo para gerações futuras. Seu reinado eficaz gerou estabilidade e prosperidade. Em torno de 300 a.C., que continuou a política militar e demonstrou grande interesse pelos cultos religiosos. Foi em seu reinado que surgiu a primeira tumba em forma de mastaba, revelando mudanças na visão sobre a vida após a morte. Seus sucessores, como Djer c. 3050 a.C. e Djet c. 3000 a.C., também impulsionaram obras e campanhas. Djet se casou com a princesa Merneith, que possivelmente governou como regente ou até mesmo como faraó, sendo uma das primeiras mulheres com poder político registrado. Din, seu sucessor por volta de 2900 a.C., é visto como um dos grandes monarcas da primeira dinastia.
Reinou por cerca de 50 anos, liderando conquistas militares e fortalecendo a economia. Foi o primeiro a ser retratado usando as duas coroas do Egito, simbolizando sua soberania sobre o norte e o sul. Os faraós seguintes, Anedib e Semerkhet, enfrentaram revoltas e instabilidade, o que período dinástico inicial. Período dinástico inicial teve início por volta de 350 a.C. e se estendeu até cerca de 2100 a.C., marcando a transição para uma civilização unificada com registros históricos. Com a união do Egito Superior e Inferior, a monarquia egípcia assumiu um caráter sagrado e uma cultura nacional começou a se consolidar com avanços na escrita, nas artes e nas ciências. O primeiro faraó geralmente identificado é Menes, também conhecido como Narmer, originário de Tinis ou Hieracómpolis. Ele teria unificado o Egito ao conquistar o Delta, possivelmente através de casamentos políticos, como o com a princesa Naitotep de Nakada. Narmer também conduziu campanhas para pacificar revoltas e expandir fronteiras rumo a Núbia e Canaã. Seu governo foi marcado por intensas obras e pelo surgimento de grandes centros urbanos. Menes foi sucedido por Horus Aha, em torno de 300 de 100 a.C., que continuou a política militar e demonstrou grande interesse pelos cultos religiosos. Foi em seu reinado que surgiu a primeira tumba em forma de mastaba, revelando mudanças na visão sobre a vida após a morte. Seus sucessores, como Djer-C, 3050 AEC, e Djet-C, 3000 AEC, também impulsionaram obras e campanhas. Djet se casou com a princesa Merneif, que possivelmente governou como regente ou até mesmo como faraó, sendo uma das primeiras mulheres com poder político registrado. Din, seu sucessor por volta de 2900 a.C., é visto como um dos grandes monarcas da primeira dinastia. Reinou por cerca de 50 anos, liderando conquistas militares e fortalecendo a economia. Foi o primeiro a ser retratado usando as duas coroas do Egito, simbolizando sua soberania sobre o norte e o sul. Os faraós seguintes, Anedib e Semerkhet, enfrentaram revoltas e instabilidade, o que culminou no fim da primeira dinastia. O rei Ka foi sucedido por Hotep-Sekemui, que inaugurou a segunda dinastia por volta de 2890 a.C. Seu nome, que significa "as duas forças estão em harmonia", refletia o desejo de unificação. Ainda assim, esse período foi marcado por disputas internas. Nebra, ou Haneb, associou seu nome a divindades, reforçando a ideia de realeza sagrada. Peribsen, outro faraó da época, optou por se identificar com o deus Set em vez de Horus, talvez por razões políticas no sul. Apesar disso, o politeísmo permaneceu firme e o reino continuou a prosperar. Peribsen foi sucedido por Ka-Sekemui, que realizou importantes obras de construção e consolidou a unidade do Egito. Ele foi pai do faraó Djoser, cuja ascensão daria início à terceira dinastia e a uma nova era de glória para o Egito antigo. O calendário egípcio estava intimamente ligado à agricultura, e a dieta da população baseava-se principalmente em grãos e vegetais. A carne era rara, geralmente um luxo reservado aos mais ricos. A quarta dinastia chegou ao fim com o faraó Shepseskaf, dando lugar à quinta dinastia, conhecida como a Dinastia dos Reis do Sol, que intensificou o culto ao deus solar Ra. Muitos faraós passaram a incorporar o nome de Ra em seus próprios nomes, como forma de reforçar sua ligação divina. Os três primeiros reis dessa dinastia, Userkaf, Sahuré e Neferirkare Kakai, foram posteriormente retratados no papiro de Westcar como tendo nascido de forma sobrenatural.
Uma figura enigmática chamada Khentkhous, talvez filha de Miquerinos, é mencionada em registros como mãe de 2 reis do Alto e do Baixo Egito, embora seu papel exato permaneça incerto. Userkaf iniciou uma transformação ao construir um templo solar em Abusir, sinalizando uma mudança no foco religioso. Em vez de concentrar o culto na pirâmide real, incentivava-se a veneração direta a Ra por meio dos sacerdotes. Seu filho, Sauré, deu continuidade a essa prática e ergueu seu templo funerário junto ao templo solar. Ele também liderou a primeira expedição naval registrada até a terra de Punt e firmou tratados comerciais que enriqueceram o Egito. Seu templo inovador, com colunas em forma de palmeira, tornou-se modelo para gerações futuras. Seu reinado eficaz gerou estabilidade e prosperidade. Neferikare Kakai, filho de Sauré, assumiu o trono em seguida. Embora pouco se saiba sobre seu governo, registros apontam para o crescente poder do clero. Após ele, Neferefre reinou brevemente antes de falecer jovem. Shepsescaré veio a seguir, e depois dele, Nilserré, que ampliou templos e fortaleceu ainda mais a influência dos sacerdotes. O último rei a construir um templo solar foi Menkaure. Na sequência, o trono foi ocupado por Djedkare Isesi, entre o fim do século 25 e o meio do século 24 a.C. Ele implementou reformas administrativas e diminuiu significativamente o poder dos sacerdotes ao optar por não edificar um templo solar. Reduziu também a burocracia dos cultos religiosos. O último faraó da quinta dinastia foi Unis, cujo reinado é pouco documentado, mas que se destacou por incluir os primeiros textos das pirâmides em sua tumba. Com o início da sexta dinastia, o poder central começou a enfraquecer. Teti, seu primeiro rei, teria sido assassinado por sua própria guarda, algo impensável em tempos anteriores. Seu sucessor, Userkare, teve um reinado curto, e então Pepi I assumiu o trono. Durante os reinados de Pepi I e seus sucessores, os nomarcas, governadores locais, ganharam muito poder, enquanto a autoridade do faraó declinava. Pepi foi sucedido por Merenre Nemtiemsaf e depois por Pepi II, que subiu ao trono ainda criança e possivelmente reinou por quase um século. Esse longo período foi marcado por crescente descentralização. Os nomarcas e os administradores dos templos passaram a controlar recursos locais, enfraquecendo ainda mais a administração central. Após a morte de Pepi II, sucessores como Merenre II e Neferkara possivelmente tiveram governos breves e ineficazes. Alguns estudiosos sugerem que Neferkara possa ter sido a mesma figura identificada por Heródoto como a rainha Nitocris, mas essa teoria é debatida. Seca e fome expuseram a fragilidade do sistema e nenhum líder forte surgiu para reverter o colapso. Com o fim da sexta dinastia, os nomarcas passaram a cuidar apenas de seus próprios territórios, negligenciando a unidade do Egito. Assim, encerrava-se o Reino Antigo e tinha início o primeiro período intermediário, uma nova fase de fragmentação e instabilidade. Apesar disso, os monumentos da Era das Pirâmides permaneceriam como símbolos eternos de glória e poder, fascinando a humanidade por milênios. Expandindo seu domínio, Mentuhotep I, por volta de 215 a.C., conquistou nomos vizinhos e fortaleceu sua posição, apoiando conquistas anteriores. Durante o reinado de Mentuhotep II, frequentemente chamado de Segundo Menezes, por tradições posteriores, Tebas consolidou o controle sobre uma vasta região. Mentuhotep II finalmente derrotou Heracleópolis, unificando o Egito sob sua liderança. Ele puniu os nomos que haviam apoiado os reis do norte, enquanto recompensava os aliados de Tebas. Após essa reunificação, Mentuhotep, a prática da corregência, onde um herdeiro governava ao lado do rei,
Possivelmente começou com Amenemés II e Sesostris I, garantindo uma transição pacífica de poder. Sesostris III, reinando de 1878 a 1860 a.C., tornou-se o mais célebre rei guerreiro do Médio Reino, sendo reverenciado ainda em vida. Suas campanhas avançaram na Núbia, fortalecendo as fronteiras e impulsionando o comércio. Também organizou expedições na Palestina, ampliando a prosperidade do Egito por meio do comércio. Monumentos e inscrições o retratam como um soberano, vigoroso, simbolizando o ideal egípcio da força militar. Amenemés III, seu sucessor, concentrou-se mais em projetos de irrigação e construção do que em guerras. Ergueu o vasto complexo funerário em Hawara, conhecido pelos gregos como o Labirinto. Papiros e pinturas tumulares dessa época detalham os ciclos agrícolas, desde a preparação dos campos após a cheia até o plantio de cereais, frutas e hortaliças. Técnicas como o shaduf, uma espécie de alavanca com contrapeso para elevar água, eram usadas para irrigar pequenas áreas e jardins, demonstrando um avançado conhecimento de engenharia hidráulica. Durante o reinado de Amenemés, de 1815 a 1807 a.C., o Egito manteve prosperidade, realizando frequentes investidas militares e comerciais, especialmente na região do Levante. Porém, sua morte ocorreu sem deixar herdeiros homens diretos. O poder, então, passou a Sobekneferu, que reinou de 1807 a 1802 a.C., possivelmente irmã ou esposa de Amenemés, tornando-se uma das primeiras governantes femininas confirmadas na história egípcia. Ela também faleceu sem filhos, encerrando essa linha de sucessão e abrindo espaço para uma nova dinastia. Assim, terminou a 12ª dinastia, famosa por seus reis fortes e grandes realizações de impacto duradouro. A 16ª dinastia manteve formalmente as políticas do Médio Reino, mas sem o mesmo vigor pessoal. Embora o território permanecesse unificado por um tempo, a autoridade central enfraqueceu gradualmente, especialmente no Egito Inferior. Não demorou. Para que populações estrangeiras chegassem, as condições econômicas mudassem e novas disputas pelo controle do Vale do Nilo surgissem. Essa transição marcou o início do segundo período intermediário, caracterizado pelo confronto entre novas forças na região. O poder da 16ª dinastia diminuiu e a corte real mudou-se de Estetaui para Tebas, no Egito Superior, reduzindo a influência dos governantes do norte. Isso deixou o delta vulnerável. No começo da 15ª dinastia, o rei Amenemés I fundou o assentamento de Hutuarete, ao norte, depois chamado de Avaris. O local cresceu como centro comercial próspero, com acesso ao mar e rotas terrestres para o Sinai e regiões distantes. Com o tempo, o intenso comércio e a imigração trouxeram povos semitas para Avaris, tornando-os ricos e influentes a ponto de assumirem o controle administrativo local. Os egípcios os chamavam de Hekau-Khasut, ou Hyksos, embora a origem exata desses grupos seja obscura. Teorias antigas que os vinculavam a invasões arianas foram descartadas, já que os egípcios usavam o termo asiático de forma abrangente para descrever povos do Levante até a Mesopotâmia. No final da 11ª dinastia, os reis egípcios perderam controle das fronteiras norte e sul. Fortificações na região de Cuxi foram abandonadas, e os soldados deixados para defendê-las estabeleceram-se ali permanentemente. O reino de Cuxi, sediado em Kerma, cresceu em força e chegou a destruir ou ocupar fortificações egípcias na fronteira sul. No norte, os Hyksos expandiram seu poder a partir de Avaris, formando alianças com governadores locais no Egito Inferior, tornando-se uma força política importante.
Eles incorporaram aspectos da cultura egípcia, como língua, costumes e deuses, sem abandonar completamente suas raízes. Nessa época, os reis, cujos nomes aparecem em documentos das dinastias 13 e 16, frequentemente não eram egípcios. A linhagem dos Hyksos formou a 15ª dinastia, governando partes do Egito Inferior desde Avaris. Eles colocaram egípcios em cargos importantes e mesclaram crenças locais com as suas. O líder mais famoso foi Apep, ou Apophis, que assumiu um nome relacionado à serpente inimiga do deus solar Ra. Enquanto isso, Kut no sul continuava se fortalecendo, deixando Tebas, centro das Densminumira e Décio II dinastias, encurralada entre os Hyksos, ao norte, e os Cuxitas, ao sul. Segundo relatos posteriores, Apep enviou uma mensagem ao governante tebanense Sequenen-Ra, exigindo que ele proibisse a caça aos hipopótamos perto de Tebas, pois os animais perturbavam seu descanso. Essa caça fazia parte de cerimônias tebanas que os Hyksos consideravam ofensivas, já que veneravam o deus Set e usavam hipopótamos em seus rituais. Sequenen-Ra recusou-se a obedecer e marchou para o norte para enfrentar os Hyksos. Seu corpo, descoberto séculos depois, mostrava ferimentos graves de batalha, indicando que ele morreu em combate e Tebas sofreu uma derrota. Seu filho, Camose, continuou a luta. Inscrições revelam que ele lamentava pagar tributos a governantes estrangeiros do norte e do sul, atacando Avaris com tamanha força que, segundo relatos, causou infertilidade nas mulheres e destruiu as construções. Mesmo assim, os Hyksos aparentemente mantiveram o controle do Egito Inferior por algum tempo, sugerindo que a vitória de Camose não foi definitiva. Após sua morte, seu irmão Amos I ascendeu ao trono, retomou as hostilidades e expulsou de vez os Hyksos, devastando Avaris e perseguindo-os até o Levante. Eles foram sitiados em Sharuhen, no sul da Palestina, por anos, até fugirem sem deixar rastros claros, Amose, e saiu vitorioso, fundando a 17ª dinastia e iniciando o novo reino, uma fase de renovada prosperidade e expansão imperial. Para evitar futuras ocupações, Amose e seus sucessores estabeleceram um exército permanente, preparado para campanhas além das fronteiras do Egito. A terra, antes dividida, agora estava pronta para uma era de grandes construções, comércio intensificado e força militar notável. As experiências do segundo período intermediário, marcado por domínio estrangeiro e desunião interna, impulsionaram a centralização do poder que definiu o novo reino. Um período de esplendor jamais visto no Antigo Egito. O terceiro faraó construiu palácios, expandiu templos, ergueu inúmeras estátuas e embelezou santuários por todo o reino. Durante seu governo, o sacerdócio de Amon ganhou força extraordinária, chegando a controlar vastas terras e recursos, ao ponto de rivalizar com a autoridade do próprio faraó. Para equilibrar essa situação, Amenófis I promoveu o culto ao Aton, uma manifestação menos tradicional do deus Sol. Embora suas tentativas de conter a influência de Amon não tenham obtido total êxito, ele conseguiu tirar Aton da obscuridade e lançar as bases para mudanças religiosas que ocorreriam em breve. Décadas depois, Amenófis IV, que reinou entre 1353 e 1336 a.C., ficou conhecido como Akhenaton. Ele transformou o culto a Aton em quase uma religião oficial de Estado, mandou fechar templos, especialmente os dedicados a Amon, e proibiu a veneração de diversos deuses tradicionais. No 5º ano de seu reinado, transferiu a capital de Tebas para uma nova cidade chamada Akhetaton, localizada na região que hoje conhecemos como Amarna. Lá iniciou uma revolução artística e cultural que passou à história como o período de Amarna,
marcado por uma arte mais naturalista e representações abertas da vida cotidiana. Sua esposa Nefertiti teve um papel marcante nessa nova fé e aparece frequentemente representada ao lado do rei em relevos e esculturas. Seu famoso busto, atribuído ao escultor Tutemés, permanece como um dos símbolos mais reconhecidos do Antigo Egito. Após a morte de Akenaton, seu jovem filho, Tutankhaton, com cerca de 9 anos de idade, herdou um império abalado. Pouco tempo depois, restaurou o culto aos deuses antigos e reabriu os templos anteriormente fechados. Mudou seu nome para Tutankhamon, marcando simbolicamente o retorno ao culto de Amon e o fim do monoteísmo estatal. Ele transferiu a sede administrativa para Mênfis, embora Tebas mantivesse seu prestígio cerimonial. Tutankhamon morreu por volta dos 18 anos, sem deixar herdeiros. Sua meia-irmã Ankhesenamon aparece brevemente nos registros históricos, talvez tentando preservar o poder ou buscando apoio externo. Após sua morte, o vizir Ai assumiu o trono por volta de 1324 a.C. Nesse período, Ankhesenamon desaparece dos registros. O sucessor de Ai foi Horemheb, um antigo general que reinou entre 1320 e 1295 a.C. Ele promoveu uma repressão sistemática ao legado dos reis de Amarna. Apagou o nome de Akenaton dos registros e destruiu seus templos. Restaurou o culto tradicional, reatou alianças externas, reformou templos negligenciados e recuperou parte da influência egípcia, embora sem alcançar o esplendor dos tempos de Amenófis III ou Tutmés III. Sem filhos, Horemheb nomeou seu vizir Paramessu como sucessor. Este se tornou Ramsés I, governando entre 1295 e 1294 a.C., e deu início à 19ª dinastia. Ramsés I já era idoso e reinou por pouco tempo, deixando a administração nas mãos de seu filho Seti I, que governou de 1294 a 1279 a.C. Seti I promoveu grandes reformas, estabilizou fronteiras e retomou a restauração de monumentos antigos, incluindo a expansão do Templo de Karnak, iniciada por gerações anteriores. Revitalizou o prestígio egípcio e fortaleceu a autoridade do faraó. Seu filho, Ramsés II, reinou de 1279 a 1213 a.C., durante impressionantes 67 anos. Conhecido como Ramsés o Grande, foi um dos faraós mais prolíficos da história egípcia. Mandou construir estátuas colossais, templos suntuosos e inscreveu seu nome em praticamente todo o território, do sul da Núbia até o norte do Levante. Entre suas obras mais notáveis estão os templos escavados na rocha de Abu Simbel, projetados para exaltar seu reinado e impressionar os povos vizinhos. Ramsés II também é lembrado pela Batalha de Cádiz, travada em 1274 a.C. contra os hititas, grandes rivais da época. Comandou cerca de 20.000 soldados em direção ao norte com o objetivo de conquistar a cidade. Contudo, foi enganado por espiões inimigos e sua divisão principal acabou isolada, sofrendo um ataque surpresa. Somente a chegada oportuna de reforços evitou uma derrota catastrófica. A batalha terminou sem a conquista da cidade, mas Ramsés proclamou uma grande vitória e eternizou sua versão dos feitos em inúmeros templos. Por outro lado, registros hititas relatam que o rei Muwatalli II manteve o controle sobre Cádiz. Diante da exaustão de ambos os lados, Ramsés II firmou um tratado de paz com os hititas, um dos primeiros acordos diplomáticos formalmente documentados na história. Isso garantiu segurança nas fronteiras, redução de gastos militares e relações comerciais estáveis. Com a morte de Ramsés II, um de seus filhos mais jovens, Merneptah,
assumiu o trono por volta de 1213 a.C., já que a maioria de seus irmãos havia falecido. Merneptah enfrentou invasores líbios e também os chamados povos do mar, contidos com êxito. Suas inscrições, como a Estela de Merneptah, contém a primeira menção conhecida ao povo de Israel em registros egípcios. Depois de Merneptah, a 19ª dinastia começou a enfrentar crescentes dificuldades. Ramsés III, que reinou de 1186 a 1155 a.C., é considerado o último grande faraó do Novo Reino. Inspirado pelos reis guerreiros do passado, enfrentou novas invasões dos povos do mar em batalhas ferozes. Embora tenha vencido, essas guerras drenaram os recursos do Estado. Na vila de Deir el-Medina, onde viviam os artesãos que construíam tumbas reais, houve atraso nos pagamentos, resultando na primeira greve registrada da história. Internamente, Ramsés III também enfrentou conspirações palacianas, sendo vítima de uma trama mortal organizada por uma esposa secundária. Seus sucessores, Ramsés IV, V e VI, tentaram manter a estrutura do império, mas os recursos já não eram suficientes. Os últimos faraós da 12ª dinastia, Ramsés VII, 8, 9, 10 e 11, testemunharam o colapso contínuo do poder central. Ao mesmo tempo, os sumos sacerdotes de Amon em Tebas se tornaram figuras extremamente poderosas, administrando recursos e tomando decisões políticas, o que corroía ainda mais a autoridade dos faraós. Com a morte de Ramsés XI, sem conseguir reverter o declínio, o Egito entrou em uma nova fase de fragmentação. Sacerdotes de Amon e líderes regionais disputavam o controle, dando início ao que os estudiosos chamam de Terceiro Período Intermediário. Durante esse período, Esmendes governou o Baixo Egito e enterrou Ramsés XI, legitimando seu direito ao trono. Transferiu a capital de Pi-Ramsés para Tanis, enquanto os sacerdotes tebanos dominavam o Alto Egito. Embora não tenha havido guerra civil ampla, o país estava efetivamente dividido. Governadores locais aumentaram seu poder, e nem Tanis nem Tebas controlavam toda a nação. Posteriormente, surgiu a Vezétio II dinastia, de origem líbia, iniciada por Sheshonqi. Ele conseguiu reunificar o Egito e promoveu campanhas militares semelhantes às do Novo Reino. Reformou a administração em Tanis e acabou com a sucessão hereditária de cargos sacerdotais em Tebas, passando a nomear os altos sacerdotes e as esposas do deus Amon por decreto real, restaurando parcialmente a estabilidade econômica do país. No entanto, após o reinado de Osorkon II, c. 870 a.C., o Egito voltou a se fragmentar, com pequenos reinos em Heracleópolis, Tanis, Menfis e outras regiões. No sul, o rei Núbio Casta egipcianizou sua capital, Napata, em admiração à cultura egípcia. Seu filho Piê, entre 747 e 716 a.C., marchou para o norte e conquistou o Egito, mantendo os líderes do delta nos cargos, mas revelando o enfraquecimento das egípcias. Durante a 26ª dinastia, Psamético I resgatou parte do antigo esplendor com grandes obras, reformas administrativas e militares. Seu filho, Necau II, continuou o legado, contratando mercenários gregos para reforçar a marinha egípcia, um setor historicamente frágil. Também promoveu avanços econômicos e fortaleceu as fronteiras do país. No entanto, seu sucessor, Psamético III, enfrentou uma grave crise. O rei persa Cambises II pediu uma esposa egípcia, e o faraó tentou enganá-lo enviando uma princesa de outra linhagem. Ao descobrir a farsa, Cambises jurou vingança. Esse incidente abriu caminho para a invasão persa e o início de um novo capítulo na longa e complexa história do Egito. A riqueza cultural do Egito Antigo
é um dos seus legados mais impressionantes e duradouros. Muito além das imponentes pirâmides e monumentos, a civilização egípcia desenvolveu uma complexa teia de conhecimentos em áreas como a medicina, a matemática, a engenharia e a escrita. Essa cultura floresceu graças à estabilidade proporcionada pelo rio Nilo, cuja regularidade nas cheias garantia uma agricultura próspera e uma sociedade relativamente organizada. Um dos elementos centrais dessa cultura foi a religião, que permeava todos os aspectos da vida egípcia, do nascimento à morte, do cotidiano ao governo. Os egípcios acreditavam que o cosmos era um sistema harmonioso, onde o faraó era a ponte entre os deuses e os homens. Ele não era apenas um governante, mas um ser divino responsável por manter o equilíbrio. O famoso conceito de Ma'at, que significava justiça, ordem e verdade. O panteão egípcio era vasto e variado, com deuses que representavam forças da natureza e conceitos abstratos. Ra, o Deus Sol, era talvez o mais importante, simbolizando a luz, a criação e a vida. Ísis, Osíris, Horus e Anubis eram figuras centrais que guiaram a mitologia egípcia e as crenças funerárias. A ideia de vida após a morte, presente em todos os rituais, inspirou o desenvolvimento das famosas práticas funerárias e do processo de mumificação, que visava preservar o corpo para a eternidade. O conhecimento egípcio em medicina era notável para sua época. Textos médicos antigos, como o Papiro Ebers, revelam que os egípcios já praticavam cirurgias, tratamentos com ervas e tinham um entendimento avançado da anatomia humana. Médicos egípcios eram respeitados em todo o mundo antigo, e Alexandria se tornou um grande centro de estudos médicos sob o domínio helenístico, combinando saberes egípcios com os avanços gregos. A matemática e a engenharia, por sua vez, foram fundamentais para a construção das pirâmides, templos e sistemas de irrigação. O domínio das frações, a geometria e o uso de ferramentas precisas possibilitaram que os egípcios erguessem estruturas que resistem até hoje, desafiando o tempo e a ciência. A precisão das pirâmides, alinhadas com fenômenos astronômicos, como o solstício e certas estrelas, demonstra um conhecimento avançado de astronomia. Além disso, a escrita hieroglífica é um dos maiores símbolos da civilização egípcia. Mais do que um sistema de comunicação, era uma arte sagrada, usada para registrar histórias, decretos, mitos e magias. Os hieróglifos adornavam templos, túmulos e papiros, revelando um mundo rico em simbologia. A descoberta da Pedra de Roseta, que permitiu a decifração desses símbolos no século XIX, foi um marco para a compreensão da história egípcia e da antiguidade em geral. Esse vasto conhecimento, no entanto, não ficou restrito ao Egito. A influência egípcia alcançou outros povos e culturas da antiguidade. Por meio do comércio, das conquistas e das trocas culturais, elementos da religião, arquitetura e ciência egípcias se disseminaram pelo Mediterrâneo e além. Os gregos, por exemplo, estudaram na Alexandria Ptolomaica, enquanto os romanos adotaram muitos aspectos da cultura egípcia em suas práticas religiosas e artísticas. No Egito, essa influência se manteve viva, mesmo com as sucessivas invasões, do domínio persa aos macedônios, romanos, bizantinos, árabes e otomanos. Cada cultura que passou pelo território egípcio deixou marcas, mas o núcleo da identidade egípcia permaneceu. Essa resiliência cultural é um testemunho da força e profundidade dessa civilização. Com a chegada do Islã, o Egito passou por uma nova transformação cultural e religiosa, que duraria até hoje. Apesar das mudanças, o Egito manteve seu papel como centro de aprendizado, especialmente em campos como a teologia, a filosofia e as ciências naturais. Universidades históricas como Al-Azhar
fundada no século X, tornaram-se faróis do conhecimento islâmico e de intercâmbio cultural. Ao longo dos séculos, o Egito continuou a ser uma ponte entre continentes e culturas. Durante a Idade Média, a cidade do Cairo floresceu como um centro de comércio, artes e diplomacia. O legado arquitetônico islâmico, com suas mesquitas magníficas, palácios e mercados, acrescentou novas camadas ao patrimônio egípcio, complementando os monumentos antigos. O contato entre o Egito e o Ocidente também se intensificou nos tempos modernos, especialmente após a abertura do Canal de Suez em 1869. Essa obra monumental, que reduziu drasticamente o tempo de navegação entre a Europa e a Ásia, transformou o Egito em um ponto estratégico global, mas também trouxe novos desafios políticos e sociais. A ocupação colonial britânica no século XIX e início do gerou tensões que culminaram em movimentos nacionalistas e, finalmente, na independência do país. A partir de então, o Egito buscou recuperar seu controle político e econômico, investindo em infraestrutura, educação e na preservação de sua herança histórica. O turismo arqueológico tornou-se uma das principais fontes de renda, impulsionando o interesse mundial pelo Egito Antigo. Escavações recentes continuam revelando artefatos incríveis, ampliando o conhecimento sobre a vida, as crenças e as conquistas dos antigos egípcios. Contudo, o Egito moderno enfrenta muitos desafios. Questões sociais, políticas e econômicas coexistem com o orgulho de uma história milenar. O país busca equilibrar o desenvolvimento com a conservação do seu patrimônio cultural, além de integrar suas tradições a um mundo globalizado. Por isso, compreender o Egito não é apenas olhar para o passado, mas entender sua contínua jornada. A civilização egípcia antiga nos deixou uma herança monumental. Mas o povo egípcio atual é quem mantém essa história viva, adaptando-a aos novos tempos e garantindo que o brilho do Nilo jamais se apague. Em suma, o Egito é uma das maiores e mais fascinantes narrativas da humanidade. Suas pirâmides, templos e múmias são símbolos visíveis, mas é na cultura, na religião, na ciência e na resiliência de seu povo que reside sua verdadeira grandeza. O passado egípcio nos convida a refletir sobre a capacidade humana de criar, preservar e transformar, um legado que ultrapassa fronteiras e séculos, continuando a inspirar gerações ao redor do mundo. O Egito Antigo não foi apenas um celeiro de conhecimentos práticos e monumentos impressionantes, mas também um dos berços das grandes questões filosóficas e espirituais da humanidade. A relação entre vida e morte, o destino da alma, o poder da palavra e dos símbolos, tudo isso estava profundamente integrado na visão de mundo egípcia. Os templos, que para nós são grandiosas estruturas arquitetônicas, eram, para os antigos egípcios, verdadeiros centros de energia espiritual e conhecimento oculto. A arquitetura dos templos e das pirâmides tinha uma função simbólica e ritualística, alinhada não só com a astronomia, mas também com conceitos metafísicos. Por exemplo, o alinhamento das pirâmides de Gizé com as estrelas do cinturão de Órion é uma das pistas mais intrigantes deixadas por essa civilização. Órion era associado ao deus Osíris, o deus da morte e da ressurreição, e esse alinhamento poderia simbolizar a passagem da alma do faraó para o além, um processo de renascimento cósmico. Muitos estudiosos e pesquisadores contemporâneos têm buscado entender como os egípcios conseguiam tal precisão em suas construções, dada a tecnologia limitada disponível na época. Surgiram teorias que vão desde o uso de rampas complexas e ferramentas simples, até hipóteses mais ousadas que especulam sobre o conhecimento de forças naturais pouco compreendidas, como campos magnéticos e acústicos.
a hipótese de que as pirâmides teriam funcionado como uma espécie de geradores ou transmissores de energia, por exemplo, abre um campo fascinante para debates entre arqueólogos, cientistas e teóricos. Outro aspecto fundamental da cultura egípcia era o valor atribuído à escrita e à preservação do conhecimento. A invenção dos hieróglifos, há cerca de 5.000 anos, não foi apenas um avanço para registrar informações, mas também uma forma de manter viva a memória dos deuses, dos reis e do próprio povo. A escrita era considerada uma dádiva dos deuses, principalmente da deusa Thoth, o deus da sabedoria, da escrita e da magia. A magia, aliás, era um elemento inseparável da vida egípcia. Rituais, encantamentos, amuletos e feitiços faziam parte da proteção diária e da busca pelo equilíbrio. Essas práticas influenciaram também a medicina, que no Egito Antigo estava profundamente ligada à espiritualidade. Doenças não eram vistas apenas como problemas físicos, mas como desequilíbrios que envolviam o corpo, a mente e o espírito. A medicina egípcia combinava tratamentos práticos com orações e encantamentos, numa abordagem holística que, muitas vezes, surpreende os especialistas modernos. O impacto do Egito se estende até hoje, tanto na cultura popular quanto na ciência. Filmes, livros, séries e documentários têm perpetuado a aura mística do país das pirâmides, muitas vezes misturando fatos e lendas. O fascínio pelo Egito também estimula o turismo, que é vital para a economia local e para a preservação dos sítios arqueológicos. Depois do domínio persa, o Egito viu uma sequência de mudanças políticas que prepararam o terreno para a chegada de um novo poder vindo do norte, os gregos. A influência macedônia, iniciada por Filipe II, pai de Alexandre, trouxe transformações que iriam moldar os rumos do país durante os séculos seguintes. Alexandre, o Grande, ao assumir o comando do exército macedônio, estava determinado a conquistar o vasto Império Persa, e o Egito foi um dos seus alvos estratégicos. Em 332 a.C., sem encontrar resistência significativa, ele entrou no Egito, onde foi recebido como um libertador contra o domínio persa. Alexandre fundou a cidade de Alexandria, que rapidamente se tornou um dos maiores centros culturais e comerciais do mundo antigo, conectando o Egito ao mundo grego e, posteriormente, ao romano. Alexandre não apenas conquistou, mas também promoveu uma fusão cultural significativa. Sob seu governo, as tradições egípcias foram respeitadas e mantidas enquanto o país se abria para o mundo helenístico. A fundação de Alexandria foi crucial para o desenvolvimento do Egito, pois ali se instalou a famosa Biblioteca de Alexandria, um dos maiores centros de conhecimento da antiguidade, que preservou saberes de diferentes culturas e estimulou a ciência, filosofia e artes. Após a morte prematura de Alexandre em 323 a.C., seu império foi dividido entre seus generais, e o Egito ficou sob o comando de Ptolomeu, um de seus oficiais mais próximos. Assim começou a dinastia ptolemaica, que governaria o Egito por quase 3 séculos. Os Ptolomeus eram gregos que adotaram muitas práticas egípcias para legitimar seu poder, incluindo a veneração aos deuses locais e a incorporação de elementos da cultura egípcia em sua administração. O período ptolomaico foi marcado por grande prosperidade, principalmente pela continuidade do comércio que se estendia da África ao Mediterrâneo e pela produção agrícola intensificada, graças à irrigação avançada do Nilo. Durante esse tempo, Alexandria floresceu como uma metrópole cosmopolita, lar de poetas, cientistas, matemáticos e médicos renomados. No entanto, apesar do brilho cultural, o Egito passava por tensões políticas internas e pressões externas, especialmente do crescente poder romano.
Essas pressões culminaram com a famosa rainha Cleópatra VII, última soberana da dinastia ptolomaica, conhecida por sua inteligência, carisma e alianças políticas, incluindo seu relacionamento com Júlio César e depois com Marco Antônio. A história de Cleópatra é emblemática do último capítulo da independência egípcia antes da incorporação definitiva ao Império Romano, em 30 a.C., após a derrota de Marco Antônio e a morte da rainha. Sob o domínio romano, o Egito permaneceu uma região crucial para o Império, principalmente por sua produção de grãos, que sustentava Roma. Apesar disso, o poder político centralizado no Egito se enfraqueceu e as tradições culturais começaram a se mesclar com influências romanas e, mais tarde, cristãs. Com a chegada do cristianismo e o declínio do paganismo, o Egito passou por uma transformação religiosa profunda. A antiga religião politeísta foi gradualmente substituída e as antigas práticas, templos e santuários foram abandonados ou convertidos para usos cristãos. Alexandria se tornou um importante centro do cristianismo primitivo, berço de teólogos renomados como Santo Atanásio e São Cirilo. Durante a Idade Média, o Egito viveu sob controle bizantino até ser conquistado pelos árabes muçulmanos no século VII. Essa nova era trouxe o islamismo, que rapidamente se tornou a religião dominante. Ainda assim, muitos elementos da cultura e da história egípcia antiga foram preservados através das gerações, integrados à cultura islâmica local. As cidades egípcias cresceram e floresceram como importantes centros comerciais, culturais e religiosos do mundo muçulmano. Nos séculos que se seguiram, o Egito continuou a ser uma ponte entre África, Ásia e Europa, cenário de conquistas, invasões e trocas culturais. A construção de monumentos islâmicos magníficos em Cairo, a expansão do comércio de caravanas e o florescimento de universidades medievais reforçaram o papel do Egito como centro de aprendizado e cultura. Chegando à era moderna, a importância do Egito não diminuiu. No século XIX, com a construção do Canal de Suez, o país tornou-se vital para o comércio mundial, conectando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, facilitando o acesso europeu às riquezas da Ásia e África. A região tornou-se objeto de disputas coloniais, culminando com a ocupação britânica, que durou até meados do século XX. A independência formal veio em 1922. Mas só em 1952, com a revolução liderada por Gamal Abdel Nasser, o Egito tornou-se uma república soberana, dando início a um processo de modernização e nacionalização de recursos, como o Canal de Suez. Esse movimento foi fundamental para o desenvolvimento político, social e econômico do país na segunda metade do século XX. Hoje, o Egito é uma nação que honra seu passado milenar enquanto enfrenta desafios contemporâneos. A arqueologia segue revelando segredos enterrados há milênios, atraindo pesquisadores e turistas do mundo inteiro. Monumentos como as pirâmides de Gizé, o Templo de Karnak, o Vale dos Reis e a tumba de Tutankhamon continuam a fascinar e a contar histórias de uma civilização que moldou profundamente a história da humanidade. Além disso, o Egito moderno celebra sua herança cultural por meio de festivais, museus e a preservação de sítios históricos. A diversidade religiosa e cultural da população atual, composta por muçulmanos e cristãos coptas, mantém vivo o legado de tolerância e resistência diante das mudanças ao longo dos séculos. A importância do Nilo ainda hoje é um fator central para a vida egípcia, simbolizando a continuidade entre o passado e o presente. As práticas agrícolas tradicionais, festas religiosas, a língua copta preservada em comunidades e liturgias e a rica tradição oral refletem um povo que se orgulha de suas raízes.
O Egito, portanto, é um mosaico de tempos e povos. Seu território é testemunha da evolução da humanidade, desde os primeiros faraós que ergueram monumentos de pedra até os complexos desafios do mundo moderno. A história de suas dinastias, de seus conquistadores e sábios, de seus artistas e guerreiros, continua a inspirar não apenas os egípcios, mas também o mundo inteiro. Ao contemplar o legado do Egito, vemos um país que, mesmo diante das adversidades, soube reinventar-se e preservar sua identidade. Essa saga histórica mostra que o poder do Egito não reside apenas em suas pirâmides ou em seus faraós lendários, mas na força de um povo que guarda a memória do passado para construir o futuro. Assim, o Egito permanece um símbolo eterno de mistério, conhecimento e resiliência. Seu brilho atravessa os séculos, convidando novas gerações a mergulhar nas histórias fascinantes que ainda ecoam nas areias do deserto e nas margens do Nilo. Com cada descoberta arqueológica, com cada estudo aprofundado, o Egito renasce, mantendo vivo o fio que conecta o antigo ao moderno, o humano ao divino. As descobertas arqueológicas recentes continuam a revelar segredos impressionantes. Novas tumbas, artefatos e documentos antigos são desenterrados, oferecendo pistas sobre o cotidiano, as crenças e as relações políticas da época. Técnicas modernas, como a digitalização 3D, a análise por raios-x e a inteligência artificial, permitem estudar esses tesouros sem causar danos, revelando detalhes antes invisíveis. Além disso, o estudo do Egito Antigo influenciou áreas como a filosofia, a arte e até a arquitetura moderna. Elementos egípcios foram incorporados em estilos Art Deco e neoclássicos, refletindo o eterno fascínio pelo equilíbrio, pela simetria e pela grandiosidade dessa cultura. O Egito também desempenhou um papel fundamental no diálogo interreligioso. As tradições religiosas egípcias antigas influenciaram outras crenças, especialmente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que se desenvolveram na região do Oriente Médio. Muitas histórias bíblicas, por exemplo, refletem o contexto cultural egípcio, desde a figura de Moisés até as narrativas do Êxodo. O Cairo, capital moderna do Egito, é um centro vibrante que mescla o antigo e o contemporâneo, onde mercados tradicionais coexistem com universidades, museus e centros tecnológicos. É um símbolo da continuidade histórica e da capacidade de adaptação do povo egípcio, que mantém viva a chama de sua civilização milenar. Em suma, o Egito Antigo é um capítulo inesgotável da história humana. Suas pirâmides continuam a nos desafiar. Suas histórias nos inspiram e seu legado científico e espiritual permanece vivo. Com cada descoberta arqueológica, com cada estudo aprofundado, ampliamos nosso entendimento não apenas sobre o Egito, mas sobre a humanidade como um todo. E assim, ao contemplarmos o horizonte das areias douradas do deserto e as águas tranquilas do Nilo, lembramos que estamos diante de um dos maiores mistérios e maravilhas do mundo. Um convite constante à exploração, à admiração e ao respeito pela civilização que, há milhares de anos, já ensinava o homem a sonhar com a eternidade. Nos últimos anos, o Egito tem sido palco de uma série de descobertas arqueológicas que revolucionam o entendimento sobre sua história e cultura. Escavações recentes no Vale dos Reis, no sítio de Saqqara e em outras regiões têm revelado tumbas intactas, sarcófagos, artefatos e até mesmo múmias perfeitamente preservadas. Essas descobertas oferecem um vislumbre direto do cotidiano, das crenças religiosas e das práticas funerárias de faraós, sacerdotes e nobres. Uma das descobertas mais impactantes dos últimos tempos foi a abertura de uma tumba no Vale dos
Reis que continha pinturas e inscrições raramente vistas, mostrando cenas detalhadas da vida após a morte e rituais para garantir a passagem segura da alma. Entre os artefatos encontrados estavam amuletos com inscrições mágicas, utilizados para proteção espiritual, além de objetos pessoais que demonstram o alto nível de sofisticação artística dos antigos egípcios. No sítio de Saqqara, famosa por sua pirâmide escalonada, a pirâmide de Djoser, considerada a mais antiga pirâmide do Egito, arqueólogos descobriram dezenas de sarcófagos de madeira, alguns contendo restos mortais em estado excepcional de conservação. Essas descobertas foram particularmente importantes para entender melhor as práticas de mumificação e os rituais associados à morte naquela época. Outro destaque são as análises recentes feitas com técnicas avançadas de imageamento, como a tomografia computadorizada e a espectrometria de massa, que permitiram estudar as múmias sem a necessidade de removê-las dos sarcófagos. Isso possibilitou identificar os tipos de doenças que afligiam os antigos egípcios, seus hábitos alimentares e até mesmo detalhes sobre suas rotinas de vida. Por exemplo, descobriu-se que muitos faraós e nobres sofriam de problemas dentários severos, causados por uma dieta rica em pão com partículas de areia, resultado da moagem rudimentar dos grãos. Essas novas informações também têm sido fundamentais para reavaliar alguns mitos e crenças tradicionais sobre o Egito. Por exemplo, a ideia de que as pirâmides foram construídas por escravos tem sido contestada por evidências arqueológicas que indicam que trabalhadores especializados, bem alimentados e organizados, eram os verdadeiros responsáveis pela construção desses monumentos, mostrando uma sociedade mais complexa e estruturada do que se imaginava. Além das descobertas arqueológicas, a cultura egípcia antiga exerce uma influência profunda na arte, na arquitetura e na cultura pop contemporânea. Filmes, séries e jogos eletrônicos frequentemente exploram temas e símbolos egípcios, como a figura do faraó, a enigmática esfinge, os hieróglifos e os deuses com cabeças de animais. Essa representação mantém vivo o mistério do Egito e alimenta a imaginação popular, tornando-o uma fonte inesgotável para narrativas de aventura, fantasia e até terror. Na arquitetura moderna, elementos egípcios podem ser observados em estilos neoclássicos e art déco, especialmente em monumentos e edifícios públicos. Por exemplo, muitos museus, teatros e até edifícios governamentais incorporam colunas, relevos e símbolos inspirados nas colunas egípcias, nos desenhos de papiros e na simetria das pirâmides. Essa apropriação estética demonstra o respeito e admiração contínuos pela engenharia e pela beleza da arte egípcia. No campo da espiritualidade, o Egito Antigo também inspira movimentos e filosofias contemporâneas, especialmente dentro do esoterismo e da nova era. Conceitos como a reencarnação, a energia vital, os chakras e a utilização de símbolos antigos como amuletos, muitas vezes têm raízes em práticas e crenças do Antigo Egito. O estudo dos textos sagrados, como o Livro dos Mortos, influencia tradições modernas sobre a vida após a morte e o desenvolvimento espiritual. Outro ponto fascinante é a conexão entre o Egito e outras grandes civilizações antigas, como a Mesopotâmia, a Índia e as civilizações do Mediterrâneo. Trocas comerciais, culturais e até tecnológicas ocorreram há milênios, e evidências arqueológicas mostram que muitos conceitos, como a escrita, os sistemas de irrigação e certas técnicas de construção, tiveram influência mútua. Por exemplo, os sumérios e os egípcios desenvolveram sistemas de escrita quase simultaneamente, embora de formas muito distintas, mostrando a genialidade paralela desses povos.
Ainda mais intrigante são as possíveis conexões entre o Egito e as civilizações da América pré-colombiana, como os maias e os astecas. Alguns pesquisadores apontam para semelhanças arquitetônicas e simbólicas, como o uso de pirâmides e certas constelações, embora essas teorias sejam objeto de debates intensos. Essas possíveis ligações, se comprovadas, poderiam reescrever a história da humanidade, mostrando uma rede antiga e global de intercâmbio cultural. No plano científico, a investigação do Egito Antigo continua a inspirar inovações tecnológicas. As técnicas de construção, o entendimento da astronomia e as práticas médicas da época ainda são estudadas para aplicações modernas. Por exemplo, o uso de plantas medicinais descritas nos papiros tem orientado pesquisas em farmacologia. O alinhamento astronômico das pirâmides também é analisado por astrônomos para entender as mudanças no céu ao longo dos milênios. Por fim, não podemos deixar de destacar o papel vital do povo egípcio atual na preservação e valorização desse patrimônio. Organizações locais e internacionais trabalham juntas para proteger os sítios arqueológicos contra o desgaste do tempo, o turismo descontrolado e a exploração ilegal. Projetos de educação e turismo sustentável têm o objetivo de garantir que as futuras gerações possam continuar a aprender e se maravilhar com a herança do Egito. A preservação desse vasto legado é, de fato, um desafio constante, principalmente diante das pressões da modernidade e do crescimento demográfico nas regiões próximas aos sítios arqueológicos. O turismo, que movimenta milhões de visitantes anualmente, traz benefícios econômicos importantes, mas também exige uma gestão cuidadosa para que o impacto ambiental e cultural não comprometa a integridade dos monumentos. Por isso, muitos projetos recentes focam no desenvolvimento de tecnologias de monitoramento, como drones para inspeção aérea e sensores para medir a deterioração de pedras e pinturas, garantindo intervenções rápidas e precisas. Além disso, a colaboração internacional tem sido fundamental para o avanço da arqueologia egípcia. Instituições acadêmicas, museus e governos de diferentes países unem esforços para compartilhar conhecimento, recursos e experiências. Parcerias entre o Egito e países como Alemanha, França, Estados Unidos, Japão e Itália têm levado a escavações mais profundas e a análises multidisciplinares que expandem significativamente o campo de estudo. A troca de especialistas permite, por exemplo, que químicos, biólogos, antropólogos e engenheiros trabalhem lado a lado para reconstruir não apenas a história, mas também as condições ambientais e sociais da época. Um aspecto fascinante dessas novas descobertas é o modo como elas desafiam antigas interpretações sobre a sociedade egípcia. Por muito tempo, a imagem de uma civilização rígida, centrada exclusivamente no faraó e em sua autoridade absoluta, predominou na historiografia. No entanto, pesquisas recentes revelam um panorama muito mais complexo, onde camadas sociais diversas desempenhavam papéis distintos, mas essenciais, no funcionamento do Estado. Artesãos, escribas, comerciantes, agricultores e sacerdotes formavam uma rede interdependente que possibilitava a construção das pirâmides, a manutenção dos templos e o florescimento cultural. Além disso, evidências indicam que o Egito Antigo possuía uma economia sofisticada, baseada em trocas comerciais, não só internas, mas também com regiões distantes, como o Levante, a Núbia e o Mar Mediterrâneo. Itens como ouro, incenso, cobre, grãos e tecidos circulavam por rotas que ligavam cidades e oásis, permitindo o intercâmbio cultural e tecnológico. A presença de artefatos estrangeiros em escavações arqueológicas corrobora essa dinâmica.
de conexões. Isso sugere que o Egito não era um país isolado, mas sim um importante polo de uma rede comercial e cultural extensa, onde ideias, bens e pessoas circulavam com relativa liberdade. Outro aspecto que tem atraído atenção é a participação das mulheres na sociedade egípcia antiga. Ao contrário do que muitas vezes se imagina, as mulheres tinham direitos legais e podiam possuir propriedades, administrar negócios e até ocupar cargos religiosos. Algumas rainhas, como Hatshepsut, chegaram a governar como faraós, exercendo poder pleno e promovendo grandes obras arquitetônicas e comerciais. O papel feminino, embora ainda sujeito a limitações, era significativo e multifacetado, refletindo uma cultura que valorizava não apenas o homem, mas também a mulher como agente social e espiritual. No campo das crenças religiosas, as pesquisas também têm avançado. A mitologia egípcia, com sua infinidade de deuses e histórias, revela uma visão de mundo complexa, onde a vida, a morte e o cosmos estavam interligados em ciclos eternos. Recentemente, descobertas de templos e textos religiosos inéditos proporcionaram novas interpretações sobre a relação entre o faraó e os deuses, o papel dos sacerdotes e os rituais de renovação do cosmos. Em particular, a adoração a deidades ligadas à morte e à regeneração, como Osíris e Ísis, reforça a importância da crença na continuidade da vida após a morte, central para a cultura egípcia. Essa espiritualidade influenciava não só os rituais funerários, mas também o cotidiano das pessoas comuns. Amuletos, bênçãos e talismãs eram usados para proteção contra forças malignas, doenças e infortúnios. A medicina, fortemente entrelaçada com a religião, combinava práticas empíricas com orações e encantamentos, refletindo uma visão holística da saúde. Muitos papiros médicos encontrados revelam tratamentos para feridas, doenças internas e até problemas dentários, evidenciando um conhecimento prático e uma preocupação com o bem-estar que surpreende mesmo os estudiosos modernos. De maneira geral, o Egito Antigo continua sendo um dos maiores mistérios e maravilhas da humanidade, não apenas por suas grandiosas construções e artefatos, mas principalmente por sua capacidade de nos conectar com as questões eternas da existência, a vida, a morte, a alma e o cosmos. Cada nova descoberta é um convite para repensar o passado e refletir sobre o presente, sobre como construímos nossas sociedades, nossas crenças e nossa cultura. É nesse contexto que os arqueólogos e pesquisadores do século XXI exercem um papel crucial, não apenas desenterrar relíquias, mas interpretar com rigor científico e sensibilidade histórica o que essas peças nos revelam sobre os homens e mulheres que viveram há milhares de anos. Com o avanço da tecnologia, a interdisciplinaridade e o respeito pela cultura local, o estudo do Egito Antigo promete continuar surpreendendo e encantando, alimentando a curiosidade e o fascínio pelo desconhecido. E é importante lembrar que, por mais que o passado do Egito nos fascine, ele ainda vive e pulsa nas ruas do Cairo, nas aldeias ao longo do Nilo e na alma do povo egípcio atual. A herança cultural, as tradições e até mesmo a língua têm raízes profundas nesse legado milenar, que molda a identidade e o orgulho de uma nação inteira. Proteger esse patrimônio é, portanto, um ato de respeito não só à história, mas à própria humanidade. Convidamos, então, você que acompanha essa jornada pelo tempo, a continuar explorando conosco os segredos do Egito Antigo, pois cada pedra, cada desenho, cada objeto tem uma história para contar. Uma história que transcende o tempo e conecta gerações em um mesmo laço de mistério, sabedoria e beleza.
Uma das áreas que mais despertam interesse é o estudo das técnicas de construção empregadas para erguer as grandiosas pirâmides, especialmente a de Quéops, a maior e mais impressionante delas. Durante séculos, muitos se perguntaram como uma civilização, sem o uso de tecnologia moderna, conseguiu realizar tal feito arquitetônico. Pesquisas arqueológicas recentes, combinadas com experimentos práticos, vêm desvendando esse mistério. Hoje sabemos que a construção das pirâmides envolveu um planejamento meticuloso e a mobilização de milhares de trabalhadores qualificados. Ao contrário da ideia de que as pirâmides foram feitas por escravos oprimidos, evidências indicam que os trabalhadores eram bem alimentados, organizados em equipes e recebiam cuidados médicos. Isso reflete uma sociedade que valorizava o trabalho coletivo e a expertise técnica. Estudos mostram que as pedras, algumas pesando várias toneladas, eram extraídas de pedreiras próximas e transportadas por meio de trenós de madeira deslizantes sobre rampas lubrificadas com água, reduzindo o atrito. Esse método foi comprovado em experiências recentes, nas quais equipes modernas conseguiram mover grandes blocos usando técnicas semelhantes às da antiguidade. Além disso, registros em papiros e desenhos encontrados em túneis indicam que o alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais e certas estrelas foi realizado com extrema precisão, demonstrando um profundo conhecimento astronômico. Outro aspecto fascinante é o uso das pirâmides como centros de energia. Embora ainda existam controvérsias entre pesquisadores, algumas teorias sugerem que as pirâmides poderiam ter funções além das funerárias, possivelmente relacionadas a fenômenos energéticos naturais. O formato piramidal e a orientação astronômica poderiam captar e canalizar energias telúricas, com aplicações espirituais ou até práticas médicas, como indicam certos textos antigos. O que torna o Egito tão singular é também o seu sistema de escrita, os hieróglifos, que até hoje encantam por sua beleza e complexidade. A escrita hieroglífica não era apenas um meio de comunicação, mas uma arte que transmitia o poder divino e a eternidade do faraó e de seus feitos. Decifrar esses símbolos foi um grande desafio para os estudiosos, até que a Pedra de Roseta, descoberta no século XIX, permitiu a compreensão dessa língua milenar. Graças aos hieróglifos, hoje temos acesso a relatos detalhados sobre a história, a mitologia, as leis e a administração do Egito Antigo. Eles registram desde as conquistas militares até os detalhes do cotidiano, revelando uma civilização organizada e rica em cultura. A decodificação dos textos tem ajudado também a entender os rituais religiosos, a genealogia dos faraós e a evolução das crenças ao longo dos séculos. No entanto, a escrita hieroglífica não era acessível a todos. Apenas uma classe restrita de escribas tinha o domínio dessa linguagem, o que lhes conferia grande prestígio social e poder. Os escribas eram responsáveis por registrar contratos, receitas, impostos, inventários e até mesmo poesia. Eram os guardiões da memória do Egito e, ao mesmo tempo, uma ponte entre o povo comum e a elite governante. Mas o Egito Antigo não era somente feito de monumentos e textos sagrados. A vida cotidiana das pessoas comuns, desde os agricultores até os comerciantes, revela um panorama surpreendente de hábitos, crenças e desafios. A economia do Egito girava em torno do rio Nilo, cuja cheia anual fertilizava as terras e possibilitava a agricultura. Grãos como cevada e trigo, vegetais, frutas e até gado faziam parte da dieta básica.